Querido Deus, que bênção, Pai, sentir e perceber esse silêncio na igreja, quando nós abrimos o nosso coração para conversar contigo. Pai, a gente tem tantos motivos de gratidão a Ti, são inúmeros, Senhor. E um motivo especial dessa manhã é pelas mulheres da nossa vida. Todos nós, Senhor Deus, viemos das Tuas mãos e tivemos uma mãe. Alguns a mãe descansa, alguns a mãe foi ausente, enfim. É lógico que nem tudo nesse mundo, Pai, foi conforme os Teus planos, mas o Senhor, apesar de tudo, do pecado, da tristeza, da separação, o Senhor sempre lutou e tem lutado para fazer o possível, o necessário para restaurar aquilo que o pecado ocasionou e tem ocasionado. Alguns filhos, Pai, nesse dia, sentem a falta daquela que foi amiga, mãe, guardadora. O esposo sente falta da esposa, o irmão às vezes da irmã. Enfim, Senhor, o pai da filha. Senhor, que Jesus venha logo nos buscar e restaure todas as coisas. Te agradecemos, Senhor Deus, porque sem essas valorosas, Senhor Deus, filhas do Senhor, nós não seríamos nada. Elas nos abençoam em nossa vida, nos abençoam na igreja, com o seu toque especial que só o Senhor deu para elas. Continue abençoando, Senhor Deus, as irmãs da nossa igreja, da nossa comunidade. Quero pedir, Senhor, que Tu abençoes também a irmã Beatriz, a nossa irmãzinha que precisa tanto de forças do Senhor. Ela precisa, Senhor Deus, do Teu alento, da Tua força. O Senhor conhece o coração dela. Continue abençoando o irmão João Negrão também, que tem sido para ela um marido que dá suporte para ela em tudo que ela precisa. Louvado seja, Senhor, pela vida do irmão João Negrão também. Abençoe a irmã Santilina, lá de Belém, 93 anos, representando, Pai, nossas irmãs, com a idade que ela tem e o coração sempre entregue ao Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Enfim, Senhor, pedimos-Te também perdão dos nossos pecados, pedimos a bênção e o derramamento do Teu Espírito, pois vamos abrir a Tua palavra. O Senhor tem uma mensagem para nós hoje, e que ela seja proferida, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Que não seja aqui um homem a falar, mas o Senhor a nós. Ajuda-me a lembrar aquilo que precisa lembrar, esquecer aquilo que precisa ser esquecido, e que seja falado somente aquilo que o Senhor tem para nós. Entregamos, Senhor Deus, esse culto a Ti, devotamos a Ti tudo o que aqui fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos alegria hoje, de termos mais um batismo, e a igreja, graças a Deus, tem tido muitos momentos especiais de batismo. Hoje o momento infantil foi um batismo, e agora a gente tem o batismo da Andreline. Andreline, louvado seja Deus pela tua vida, está com o esposo no tanque, o Daniel. Eu tive a oportunidade de fazer a entrevista com a Andreline, e fiquei muito feliz e emocionado, Andreline, de ver assim o teu anseio, por esse momento, por entregar a vida a Jesus, de confirmar tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, e de se entregar a Ele por completo. A gente louva a Deus pela tua vida nesse momento. Temos aqui alguns familiares, amigos, outros assistindo também. Andreline, esse é o momento mais especial da sua vida, como a gente conversou. Que Deus te abençoe sempre. E o pastor Branga agora, e eu também, a gente tem a alegria, Andreline, como ministros do Evangelho Eterno, para o perdão dos teus pecados, para você sepultar a velha vida e renascer uma nova vida em Cristo Jesus, ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós a batizamos nesse momento em nome do Pai,
Em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Esse é um momento tão especial e tão aguardado por muitas pessoas que às vezes desejam se entregar a Jesus e outras, infelizmente, por alguns motivos, permanecem com o coração endurecido para se entregar a Jesus. Irmãos, olhem para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus está voltando. Falta muito pouco. E talvez eu seja repetitivo aqui na minha fala, mas eu falo aquilo que eu tenho sempre pedido a Deus para que coloque no meu coração para falar a vocês. Eu acho que a gente está mais perto da volta de Jesus do que a gente imagina. E infelizmente, a gente precisa despertar, mas parece que há uma letargia, algo assim que eu não sei explicar para vocês. Eu acho que muitos aqui entendem o que eu quero dizer. Nós precisamos despertar. Nós temos neste ano um plano muito especial com a igreja. E eu quero compartilhar esse plano hoje com você. Mas antes de apresentar o plano, eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7. Eu trouxe tudo para cá, só esqueci a minha Bíblia. Quem é que me empresta uma Bíblia, hein? Rogério. Que vergonha, né, Rogério? O pastor vem para pregar e não trouxe a Bíblia. Deixei lá em cima da mesa. Obrigado, Rogério. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. É um texto tão conhecido, a gente conhece, eu poderia citar de cor, mas a gente sempre tem que ter a Bíblia aqui, que é a palavra do Senhor. 12, versículo 17. Fecha os teus olhos uma vez mais. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Fala ao nosso coração, Senhor. Por Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz, Apocalipse 12, versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, guerrear com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Lindo ouvir vocês, lindo, lindo, lindo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos, nós estamos em uma guerra. A última vez que eu estive aqui compartilhando com vocês a mensagem, falamos também desta guerra. Esta guerra que começou no céu, que se instalou nesse mundo, a guerra que Deus implantou em nosso coração contra o inimigo, é o que nós estudamos em nossa última mensagem que podemos aqui compartilhar com você. Nós estamos num mundo que é uma guerra, está num pé de guerra. Eu quero mostrar para vocês uma foto que me chocou muito, que saiu no noticiário esses últimos dias. Ucrânia. Observe os detalhes nessa foto. Um soldado com um bebezinho, tudo indica recém-nascido. Atrás você vê uma van virada, uma ponte desabada, um cão ali certamente perdido, desesperado. Mundo em guerra. Essa é uma daquelas fotos que vai ficar para os anais da história da humanidade. Eu fico pensando, qual vai ser o futuro dessa criança? Seus pais estão mortos, talvez, a gente não sabe.
Esse é o mundo que a gente vive. Satanás irou-se, está irado. Eu estava agora há pouco na sala com os nossos adolescentes, compartilhando a lição com eles. Foi muito gostoso. Eu estava compartilhando com eles e lembrando quando eu tinha a idade deles. Essa classe de adolescentes que eu me refiro, 13, 14 anos. E a lição de hoje dos adolescentes era sobre a missão, sobre como eles pregarem, falando de Paulo como um pregador. Eu hoje sou um pregador. E eu era a pessoa mais improvável desse mundo. Já falei aqui para vocês para ser um pregador. Mais improvável. E olhando para os nossos adolescentes ali, nossos jovenzinhos, eu perguntei para o Andrés e para os outros que ali estavam, Mário, enfim. Perguntei, Andrés, Deus tem um plano para a sua vida, tem ou não tem? Ele disse, Deus tem um plano, pastor. Eu perguntei para ele, será que o diabo também tem um plano para a tua vida? Sim, o diabo também tem um plano. O plano do diabo é de destruição, é para acabar. Ele quer te destruir por completo. A única coisa na agenda dele, quando ele abre a agenda do dia e ele chama um demônio que ele destinou para acabar com a tua vida, ele diz assim, acabe com o Fernando, acabe com a Ana, acabe com ele, com ela. Essa é a agenda do diabo. Uma guerra que está instalada nesse mundo. Você e eu, nós estamos inseridos nessa guerra, se nós quisermos ou não, não tem como escapar. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora, volte um pouco na sua Bíblia, lá no livro, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Agora vem a minha Bíblia. Obrigado, querido. Obrigado. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Nós vamos ler. Diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O mistério do pecado opera, da iniquidade. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será de fato revelado iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Amém? Olha para mim, igreja querida. A palavra do Senhor está mostrando para você e para mim hoje, que o diabo ele se irou contra a igreja de Deus, contra o remanescente, a semente de Cristo Jesus, o restante da descendência de Cristo Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele está irado, ele está a guerrear, ele quer destruir. Mas a Bíblia apresenta também o mistério da iniquidade, o mistério do pecado. É um mistério, a gente vai procurar entender um pouco esse mistério hoje, no final da mensagem. Mas diz que o pecado será destruído e ele será de uma vez por todas aniquilado de todo o universo. O que você diz? Amém. Ora vem Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, ele será destruído pela manifestação do Senhor. Amém? Ora venha logo Senhor Jesus. Queridos, nós vamos hoje entrar num tema muito importante, e esse tema eu vou dizer para você que, ao estar estudando, preparando já há algum tempo, e meditando e orando, eu confesso dizer para vocês que não é um tema assim que muitos gostam que seja falado. Alguns se sentem desconfortáveis,
mas eu preciso apresentar para você, porque esse tema tem que ver com um dos pilares da nossa crença. Pilar da nossa crença. E é muito importante que você conheça desta matéria. E durante este ano nós vamos estar falando muito sobre isso que nós vamos estudar aqui hoje agora. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia, agora lá no livro de primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia hoje e vamos refletir. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja, o que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Amados, provem os espíritos, porque muitos falsos espíritos têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João está escrevendo essa carta lá por volta do ano 100 depois de Cristo. Ele está falando o quê? Que depois de João e durante o tempo de João ainda haveria o espírito da profecia. Ou seja, o dom de profecia, segundo este texto da Bíblia, nos mostra que ele é concedido para a igreja cristã e não somente restrito à igreja apostólica. Entenderam bem? Quer ver um outro texto? Efésios, capítulo 4, versículo 11. E são muitos os textos, nós vamos ler somente 2 hoje. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Lá no livro de Coríntios, no capítulo 12, nós encontramos texto semelhante e outros mais, tantos na Bíblia, no Novo Testamento. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. O que nós encontramos lá? Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros com que função, igreja? Para profetas. E outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O que Paulo está revelando aqui? Paulo está revelando que Deus concedeu alguns para evangelistas, outros para apóstolos, outros para profetas. O que isso significa? Que o dom de profecia não está restrito a somente a era apostólica, mas após ela também. Outros textos da Bíblia, eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Você pode buscar na Bíblia ou acompanhar na tela para nós ganharmos tempo. Diz a palavra do Senhor que o dom de profecia haveria de se manifestar novamente no tempo do fim. Bom, diz a palavra do Senhor, não eu, combinado? O que diz a palavra do Senhor? Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Quando? Naqueles dias. Joel capítulo 2, versículo 30 e 31 diz que esses dias são depois do escurecimento do sol e da lua e da queda das estrelas. Tempo este que no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, é apresentado na história como sendo o tempo do fim. Ou seja, o dom de profecia não está circunscrito tão somente ao tempo dos apóstolos, mas a igreja cristã, especialmente nos últimos dias.
Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o primeiro texto que nós lemos disse o quê? Que o dragão se irou contra a mulher é a igreja de Deus, e o dragão foi guerrear contra o restante da descendência da mulher. Quais são as características do restante da descendência da mulher? 2 características, quais são elas? Eles guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Tem o testemunho de Jesus. 2 características que aqui nos são apresentadas. Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que mandamentos são esses? Bom, não há outros senão os mandamentos de amor da lei de Deus. Eu quero aqui fazer um parênteses, que alguns dizem assim, os mandamentos de Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra, não matarás, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás, não, parece que é um monte de proibição, não é isso. Os mandamentos você tem que olhar com uma outra ótica. Quando a Bíblia diz assim, revela os mandamentos, primeiro Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus. E todos aqueles que olham para Deus e veem que Ele é o Senhor, seu Deus, e reconhecem a Ele como o Senhor, seu Deus, aí Deus diz assim, vocês que me reconhecem, vocês não vão ter outros deuses, vocês não vão tomar o meu nome em vão, vocês não vão fazer imagem de escultura, vocês vão honrar o pai e a mãe de vocês, vocês não vão matar, não vão furtar, não vão adulterar, entenderam bem? É uma resposta de reconhecimento. O dragão, que em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são esses? Bom, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, esse texto também muito conhecido de todos, quando nós estudamos sobre o dom de profecia na Bíblia, diz que João, ele se prostrou, eu leio aqui Apocalipse 19, versículo 10, diz assim, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, um anjo havia aparecido a João. Ele, porém, me disse, o anjo disse a João, vê, não faças isso, sou servo contigo, com o servo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o que, igreja? É o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é isso. Claro. O dragão, a antiga serpente, o diabo Satanás, está irado contra a igreja de Deus, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o que mesmo? O espírito da profecia. O último texto dessa parte, Apocalipse 22, versículo 8 e 9 diz, eu João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas, eu me prostrei aos pés dele para adorá-lo, e ele então me disse, vê, não faças isso, eu sou com um servo teu, sou servo contigo, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Teus irmãos, quem são eles? Os profetas. Eles têm o testemunho de Jesus, porque é o dom da profecia, de profetizar. Queridos, quando nós estudamos a história da humanidade, a história de Deus e do grande conflito entre o bem e o mal, lamentavelmente, porque o homem pecou e ele se distanciou tanto de Deus, que Deus não poderia mais falar com o homem face a face. Agora Deus começou a enviar os seus porta-vozes para falar com o ser humano. E esses são os seus servos, os profetas, movidos pelo espírito da profecia. A profecia de Apocalipse e Daniel nos revela que nos últimos dias Deus levantaria um dom profético. E nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que Deus manifestou o dom profético na vida e obra de quem? De Ellen White. Deus manifestou o dom profético na vida e obra de Ellen White. Quem foi Ellen White? Por que Deus a escolheu? Eu estava estudando esse tema e descobri a história de um homem chamado William Foy. Quem foi William
Foi. William Foy, ele foi um pastor batista. Sim, pastor batista. Desenvolveu um ministério fabuloso durante 50 anos. Em 1842, que ano, igreja? 1842, 2 anos antes do grande desapontamento de 1844. Deus deu a William Foy 4 visões. Uma delas, ele ficou 20 horas em visão. Isso foi atestado e visto por muitas testemunhas, médicos inclusive. Deus deu a William Foy visões concernentes ao tempo em que eles estavam vivendo, a 1844, e como seria depois. William Foy, ele compartilhou das suas visões. No entanto, ele foi perseguido e ridicularizado. Pois esse era o pensamento da época, lamentavelmente. William Foy, ele apresentou, segundo os relatos históricos, esse pastor batista, ele apresentou todas as características bíblicas de um profeta verdadeiro. Inclusive, quando ele falou em visão, diz assim como os profetas bíblicos como Daniel, o homem que se prostrou diante do Senhor e não restou fôlego nele. Imaginem 20 horas sem respirar. Impossível. E esse, para mim, é uma das maiores evidências de um profeta verdadeiro, porque aquele que fala as palavras do Senhor e tem o dom profético, ele fica sem respirar, enquanto em visão. Porque somente Deus é aquele que é capaz de tirar o fôlego e manter a pessoa viva e depois devolver ela o fôlego. Já pensou? Ellen White também teve muitas visões de 4 horas, sem respirar. O diabo jamais pode fazer isso. Impossível. Esse pastor batista, ele foi um profeta que Deus levantou antes do grande desapontamento. E diz a história que quando acontece o desapontamento, está para acontecer o desapontamento, Deus chamou um outro homem chamado Risen Foss. Quem foi Risen Foss? Risen Foss foi um homem que era temente a Deus, que Deus confiou a ele visões também. E Deus chamou Risen Foss para compartilhar as visões. Sabe o que Risen Foss disse? Senhor, eu não vou fazer isso, porque eles vão zombar de mim, eles vão me ridicularizar, eu não posso fazer. E Deus apareceu para ele novamente e deu visão para ele e disse: se você não falar isso que eu estou lhe revelando, eu vou tirar de você essa bênção e esse dom, e eu vou colocar sobre a pessoa mais fraca dentre os fracos que você conhece. E ele disse: Senhor, eu não posso fazer, eu não vou compartilhar. E quando ele estava em visão e ouviu essa voz, ele disse que ele sentiu no seu coração uma angústia tremenda, e a voz do Senhor falou a ele dizendo: você entristeceu o Espírito Santo do Senhor. A voz de Deus falou a ele. Ele ficou tão assustado que ele se levantou ali, depois de haver tido essa visão, reuniu um grupo de amigos, de crentes, e ele disse assim: eu tenho algo a dizer para vocês, e explicou para a igreja, para os seus amigos, o que havia acontecido com ele, que ele havia recebido uma visão de Deus, que ele estava com medo, que ele não queria falar, porque seria ridicularizado, e a visão que Deus me falou foi essa. Ele não lembrava mais, esqueceu, passou. Meu Deus, eu não lembro de nada. E ele ficou tão desesperado, diz o próprio relato de Risen Foss, que a visão passou. Ele disse assim: eu não consigo me lembrar de nada, o Espírito do Senhor me deixou. Aqueles que estavam presentes relataram que foi a experiência mais horrível e assustadora que participaram. Desespero de um homem. Diz que Deus então tirou esse dom e colocou sobre uma menininha de 17 anos, que tinha estudado até a 3ª série do primário.
que com 9 anos de idade havia sofrido um acidente, uma pedrada no nariz, caiu, sangrou como morta, ficou em coma algumas semanas, nunca mais conseguiu voltar à escola por causa da sua fraqueza. Deus cumpriu com a sua palavra, colocou sobre o mais fraco dos fracos, a mais fraca das mais fracas, a mais improvável. Lembra que eu falei de improvável? Deus pode usar você que é o mais improvável, como usou Ellen White. E Ellen White recebeu a visão logo depois do desapontamento. O desapontamento foi 22 de outubro. No início de dezembro ela recebeu a visão que Deus havia dado para Guilherme foi e deu para ela. E ela disse: eu estou aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade, que a tua vontade se cumpra em mim. E ela compartilhou. E um dia, essa história é muito interessante, muito linda, Guilherme Foi tinha um irmão chamado Samuel Foi, ok? E esse Samuel Foi era casado com a irmã mais velha de Ellen White. Olha que interessante. Samuel foi buscar Ellen White na casa dela, cerca de 50 quilômetros de charrete, para ela dar o testemunho sobre a visão que ela havia tido. E se juntaram numa casa, alguns irmãos, e Ellen White começou a contar a visão. Só que Samuel Foss, E Foss estava lá, aquele que havia rejeitado a visão. Só que ele não quis estar na sala junto, porque ele ficou envergonhado. Ele ficou ao lado, num quarto ao lado, só ouvindo. Ele disse, depois que ele se encontrou com Ellen White, ele disse assim: Deus deu a você tudo aquilo que Ele havia dado a mim. Só que eu rejeitei. A coroa que será sua era para ser minha. Não rejeite o chamado do Senhor. Não rejeite o chamado do Senhor. O ministério profético não é exclusivo de homens. Na palavra do Senhor, nós temos Miriam, Êxodo 15, versículo 20, a primeira mulher declarada profetisa na Bíblia. Temos Débora, e lá no livro de Juízes 4 e 5, chamada de profetisa. Ana, 1 Samuel 4, 5 e 6, embora ela não receba o título de profetisa, dizem os grandes estudiosos que o seu cântico de agradecimento é a mais alta ordem de poesia profética da Bíblia. Temos Uda, a grande profetisa Uda de Israel, classificada em pé de igualdade com outros profetas bíblicos. Temos Ana, que levantou e abraçou o bebezinho Jesus lá na frente do templo, Lucas capítulo 2, versículo 36. Isabel, apesar de não ser designada como profetisa, ficou cheia do Espírito Santo e irrompeu em declarações proféticas. Quantas mulheres, sem contar as outras 4 filhas de Filipe que são mencionadas no livro de Atos. Mulheres, parabéns pelo seu dia. Deus tem obra para fazer através de você, amém? Mulheres, eu tenho aqui em minhas mãos um livro. Esse livro aqui tem o título Mensageira do Senhor. É um dos livros da minha coleção, da minha biblioteca. Esse livro aqui, a gente teve que ler no tempo do teológico. Não é um livro fininho e também não são letras grandes. É bastante conteúdo, mas eu digo, é uma bênção. Se você quiser conhecer o ministério de Ellen White, tem outros livros muito importantes, tão bons quanto. E Herbert Douglas, que é o autor do livro, contando essa história, ele apresenta algumas provas de um profeta verdadeiro. Provas de um profeta. Como é que eu posso saber se um profeta é de Deus ou não? Sabe por que eu falo isso? Que tem muitas pessoas na igreja e fora que dizem que a gente não precisa do espírito de profecia, que isso é bobagem. Vocês sabiam disso, não? Terrível isso. Sabe o que Jesus falou? Não eu. Eu sempre penso, Jesus, não eu, absolutamente. Jesus disse assim: quem vos der ouvidos, ouve a mim, diz Lucas 10,16. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita.
Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Veja, se rejeita algum dos mensageiros de Deus, está rejeitando a quem? O próprio dono e autor da mensagem. Cuidado! Cuidado! Muitos que não creem no dom profético de Ellen White estão não rejeitando a ela, estão rejeitando a Deus. Isso é muito sério. Cuidado. Cuidado. Ó, queridos, provas, nós temos que provar. Jesus disse lá também no livro de Lucas, né? De Mateus: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e aqueles que te foram enviados. Será que eu não estou também matando um profeta de Deus porque eu não estou crendo na palavra de Deus enviada através dele? Cuidado. Mas nós devemos provar. Provas de um profeta verdadeiro. Número 1, uma das primeiras provas é que as primeiras testemunhas da credibilidade ou não de um profeta devem ser a afirmação dos contemporâneos que conheciam o profeta e seu ministério. O que isso significa? Você pega os contemporâneos do profeta de Ellen White e você vai ver o testemunho deles. O que eles falam? D.L. Wright, um dos maiores inimigos do ministério profético de Ellen White, que foi um pastor adventista e depois se voltou contra o ministério do Espírito de profecia e fez da vida dele uma vida de lutar contra o Espírito de profecia. Quando Ellen White morreu e ela estava ali no esquife, no caixão, ele chegou perto do caixão dela e ela morta, e ele que dedicou a vida dele para ir contra ela, ele olhou para ela, diz testemunhas que lá estavam, e ele disse o seguinte: aqui está de fato uma verdadeira mulher de Deus, cuja vida não há nada que desabone a sua conduta. Um maior inimigo, um dos maiores que ela teve. Os contemporâneos. Reconhecimento. Quanto reconhecimento. Mas isso não é tudo. Prova de predições cumpridas. O profeta que profetizar paz só ao se cumprir a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Todas as profecias que Ellen White prenunciou, salvo as profecias condicionais que dependiam da vontade humana, assim como os profetas bíblicos, como Joel, por exemplo. Vou destruir, Deus mandou destruir Nínive, mas Nínive não foi destruída. Jonas, melhor dizendo. Nínive não foi destruída, condicional. Agora as profecias incondicionais todas se cumpriram. Vai vir uma guerra, ela disse um dia numa reunião. Muitos de vocês aqui, seus filhos ou alguns maridos vão morrer na guerra, mas os Estados Unidos estavam em paz. Não demorou muito, estourou a guerra civil. E aqueles que ali estavam, alguns perderam a vida. A prova da harmonia com a Bíblia. Todas as suas palavras têm que estar de acordo com a Bíblia. Poderíamos nos delongar muito. A prova dos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. Pelos seus frutos os conhecereis. Que espécie de pessoa os contemporâneos viam no profeta? Qual o sentido geral da vida dele? Foi para trazer atenção a si ou para Cristo Jesus? Ele era uma pessoa ou é uma pessoa confiável ou volúvel? Mundano ou piedoso? Profeta fiel ou infiel aos compromissos? Seus ensinos exaltam a Bíblia ou criam novos exóticos caminhos sem fundamento na palavra da Bíblia? Acima de tudo isso, o profeta reflete com exatidão a clara e coerente mensagem da Bíblia? Qual o resultado da liderança do profeta? E por aí vai. Pelos seus frutos os conhecereis. Provas, testemunho inequívoco da natureza divina humana de Cristo Jesus. Ellen White coloca de forma clara: Jesus é o Deus que se fez homem. Manifestações físicas, já mencionei aqui alguma coisa. Testemunho ousado e inequívoco da verdade, assim como Natan. Tu és este homem. Assim como ali Elias a Acabe, eu não sou o perturbador de Israel, mas tu és. Assim como João Batista,
Você está em pecado. Isso custou a cabeça dele. No entanto, Ellen White diz, em um dos seus textos, que nos últimos dias Deus precisa mais de homens como Natã, como Elias e como João Batista, que não temam chamar o pecado pelo nome, mesmo que custe-lhes a cabeça. Uau! Ó, queridos, testemunho inequívoco da verdade e tantas outras indicações de provas de que Ellen White e o seu ministério era o ministério do Senhor. Sabe o que ela diz acerca dos seus escritos? Ela falando dos seus escritos, aquilo que Deus revelou para ela. Vou pôr aqui na tela para você ver. Diz assim: se tivesseis feito da palavra de Deus o objeto dos vossos estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitaríeis dos testemunhos. Quando ela fala dos testemunhos, é os testemunhos que Deus deu para ela. E nós entendemos testemunhos do Espírito de profecia. O que esse texto está dizendo? Se vocês tivessem feito da palavra de Deus o objeto de estudo da oração de vocês, e o propósito de atingir o padrão bíblico, vocês não precisariam dos estudos dos meus testemunhos. Agora ela continua dizendo: é porque negligenciastes familiarizar-vos com o livro inspirado de Deus, que ele procurou chegar até vós por meio de testemunhos simples e diretos. Vocês têm negligenciado? Então Deus teve que usar testemunhos simples e diretos, chamando a vossa atenção para as palavras da inspiração, as quais negligenciastes obedecer, e insistindo convosco para modelardes vossa vida de acordo com os ensinamentos puros e elevados. Haveria necessidade? Não. Mas é porque o povo se distanciou tanto da Bíblia, se distanciou tanto da verdade das Sagradas Escrituras, e a mente estava tão poluída, e mais ainda no final dos dias, no final dos tempos da história desse mundo, que se não fossem testemunhos simples e diretos que nos levam à Bíblia, nós não conseguiríamos chegar a entender as verdades da Bíblia. Simples assim. Ela diz assim: pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor, os escritos de Ellen White, para guiar homens e mulheres à luz maior, que é a Bíblia. Uma luz menor que guia para a luz maior. Vamos entender um pouco essa questão de luz menor guiando para a luz maior? Temos aqui algumas ilustrações. Pastor Hazel, um dos pioneiros da igreja, colocou o seguinte: quem é a luz menor e luz maior? O que isso significa? Relação tempo e espaço. Ok? A Bíblia para todas as eras e todas as épocas, os escritos do Espírito de profecia, para o tempo do fim, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diz um outro escritor aqui, Heine, diz assim: relação entre o elemento prova e o elemento provado. A luz maior, o elemento prova, a Bíblia. A luz menor, o elemento provado pela Bíblia, os escritos do Espírito de profecia. Relação, diz Morris Vanden, relação, e ele usa essa ilustração de 40 velas, ele usando a ilustração para 40 escritores da Bíblia, ali, para uma vela só. Mas essa ilustração quer nos mostrar que a questão é só quantitativa e não qualitativa. A relação entre um mapa de um país para um mapa de um estado. A luz maior mostra o mapa do país, você vê tudo ali. Mas quando você fecha num mapa de um estado, você vê tudo que está ali, mas com mais detalhes, as ruas, e você vai para a cidade ainda mais. Entenderam bem? Ela mostra detalhes. Enfim, quais são as 3 funções básicas dos escritos de Ellen White em relação com a Bíblia? São eles: atrair a atenção à Bíblia, auxiliar na compreensão da Bíblia e ajudar a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida. Amém? Queridos, a autoridade dos escritos do Espírito de profecia. Esse é um tema muito interessante. O que eu estou citando para vocês aqui é um material que eu tive no meu curso de teologia, faculdade de teologia, matérias que eu tive do Espírito de profecia com o pastor Alberto Tim.
E eu extraí isso da apostila dos nossos estudos. Ele coloca o seguinte: a autoridade dos escritos de Ellen White. Número 1, inspiração semelhante à das Escrituras ou dos profetas bíblicos. Não existem diferentes graus de inspiração. Entenderam bem a ideia? Inspiração igual. Número 2, autoridade profética semelhante à das Escrituras. Não existem diferentes graus de autoridade profética. Rejeitar a mensagem de um profeta do Senhor significa rejeitar o próprio Deus que enviou. Já falamos sobre isso. Terceiro e último ponto. Função diferente das Escrituras. Bíblia, para todos os tempos e lugares. Escritos do Espírito e Profecia de Ellen White, para o tempo do fim. E os Adventistas do sétimo dia. Notem o legado literário dessa menina que com 9 anos sofreu um acidente, estudou até a terceira série do primário, com 17 anos foi chamada para ser profetisa e teve um ministério de cerca de 70 anos como profetisa do Senhor. Sabe quanto que ela escreveu mais ou menos? 100.000 páginas. Tem algum jovem aqui fazendo TCC? Levanta a mão lá, quero ver. Quanto custa para escrever uma página, né? Eu já passei por isso. Uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Escreveu uma página, escreveu um artigo. 100.000 páginas. Não é pouca coisa. E a forma como ela escreveu? São 160 panfletos escritos por ela ou compilados. Artigos, cerca de 5.000 artigos foram publicados em vários periódicos entre 1844 e 1917. 5.000 artigos. Você consegue imaginar o que é isso? Cartas. Isso aqui eu achei fantástico, achei demais. Cartas. Olha só. Grande, inexpressivo número de cartas, desde 1845 a 1914. Cartas enviadas a comunidades, a pessoas e tudo mais. Eu pergunto para você, essas cartas são inspiradas, sim ou não? O que você acha? Quantos acham que as cartas também são inspiradas? Levanta a mão. Quantos acham que as cartas não são inspiradas? Levanta a mão. Quantos não acham nada ou estão em dúvida? Faz assim então, porque não levantaram a mão. Pensa comigo uma coisa. Se as cartas que ela escreveu não foram e não são inspiradas, então, no Novo Testamento vai sobrar pouca coisa. Concorda comigo, não? São cartas. Então joga fora no lixo as cartas do Novo Testamento. Não são inspiradas também. Benefícios da leitura dos testemunhos. Isso aqui é fantástico. Olha uma pesquisa que foi feita com 8.200 membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 193 igrejas lá nos Estados Unidos, na América do Norte. Olha só, 8.200 pessoas foram avaliadas. Foram avaliadas ali 20 áreas da vida espiritual, etc. e tal. E também foi perguntado para o entrevistado se lia ou não os escritos do Espírito de Profecia. Agora vejam só esses números. Impressionantes. 82% dos leitores regulares dos escritos de Ellen White avaliavam sua relação com Jesus como sendo íntima. Já os que não liam, 56% dos não leitores de Ellen White não consideravam que tinham uma relação íntima com Jesus. Diferença expressiva, não é verdade? 26%. 82% dos leitores regulares dos escritos de Ellen White indicavam um alto grau de certeza de estar bem com Deus, em comparação com 59% dos não leitores. Os leitores de Ellen White estavam 24% mais envolvidos nas atividades missionárias da igreja, em serviços cristãos, do que os não leitores. Por fim, 82% daqueles que liam Ellen White regularmente também tinham um estudo pessoal diário da Bíblia, em comparação com somente 47% dos não leitores. Vocês perceberam aqui? O que faz a Espírito de Profecia? Leva para a Bíblia. Leva para a Bíblia. Esses dias atrás eu estava conversando com uma jovem que a gente olha assim e vê, é uma menina que é modelo, uma menina espiritual,
uma menina que tem lutado contra as coisas deste mundo, a gente vê que pode ir dar um bom testemunho. Estávamos ali conversando e eu perguntei para essa jovem, eu disse assim, querida, como é que você consegue se manter firme, sendo que o mundo e os teus amigos são tão tentados e caem tão fácil? Eu disse assim, eu sou pastor, me ajuda a ajudar outros jovens. Eu falo agora para os jovens, não sou eu que estou falando, esse é um conselho de uma jovem. Sabe o que ela me disse? Ela disse assim, pastor, sabe o que me ajuda muito? O que mais me ajuda é ler Ellen White. Já pensou? Disse assim, mas como é que eu faço então para os jovens lerem Ellen White? O que dica que você me dá para a gente estimular os jovens a lerem Ellen White? Sabe o que ela me disse? Sabe que eu achei esse livro que ela falou, e a gente tem em casa lá esse livrinho. Ela disse assim, eu li um livro, e esse livro mudou a minha visão sobre Ellen White. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de Ellen White para os jovens pensam assim, bom, Ellen White é aquela velhinha lá, com aquela roupinha sempre, com a cara fechada assim, parece que ela está sempre brigando. E um livro que eu li que chama Histórias de Minha Avó, Recordações Felizes de Ellen White, foi escrito por uma neta dela. Assim, eu vi como ela é querida, como ela era engraçada, como ela era com os netos e com todo mundo ali. E nós compramos agora recentemente em casa ali um outro livro, que é esse livro aqui, ó. Você tem tudo na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. Esse livro aqui é uma preciosidade. Fatos curiosos sobre Ellen White. James Nix é o escritor. É um pastor, ele já é de bastante idade, e ele teve a oportunidade de conversar com pessoas que viveram com Ellen White, isso ele conversou lá na década de 60. E ele conta cada história, que você dá risada. E vê assim, que interessante como eram as coisas. E essa jovem disse assim, é muito gostoso ler os seus escritos, me ajudam a amar mais a Bíblia e também amar os seus escritos. Queridos, eu quero concluir aqui com mais 2 pontos tão somente. Deus tem para este mundo, para este tempo da história da humanidade. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Talvez o ponto mais importante da mensagem desta manhã é o que eu vou falar para você agora. Nós estamos muito perto de Jesus voltar. E Deus deu a Ellen White uma visão. E desta visão surgiu um conjunto de livros. E um livro em especial. E esse livro você vai ganhar hoje de presente. É Deus quem está dando para você. Mas antes de você receber o livro, eu quero dizer para você o seguinte. A história de como Deus deu a Ellen White essa visão é muito chocante. Inclusive está nesse livro aqui, viu? Eu vou contar por cima assim para você, mas depois se você quiser adquira o livro e veja os detalhes. Ellen White, ela morava lá em Battle Creek, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. E ela desceu até o estado de Ohio, numa cidade chamada Jackson, em Ohio. Perdão. Esqueci o nome dessa, mas não importa também. Estado de Ohio. Enfim, eles foram lá para se encontrar. Eles quem? Ellen White e Tiago White, certo? Os dois foram lá para eles se encontrarem com os irmãos. Ela iria pregar e eles se encontraram numa escola lá, porque não havia igreja ainda. E chegaram num final de semana. Olha que interessante, que final de semana foi esse? Foi dia 13 e 14 de março de 1858. Pegaram a data ali? 13 e 14 de março de 1858. Bom, amanhã é 13 de março, né? E depois da manhã é dia 14 de março. O que significa?
que amanhã vai fazer exatamente 164 anos desse episódio que eu estou contando agora para vocês. Enfim, eles estão ali na escola e justamente no sábado faleceu o filho de um casal de membros da comunidade, daquela comunidadezinha que ali eles estavam. Eles não tinham igreja adventista ainda organizada, só foi organizado em 1860, e esse ano era 1858, certo? Faleceu, bebezinho. E agora, como estava ali o pastor Tiago White, eles pediram para eles ficarem mais um dia para o pastor Tiago White fazer o sepultamento do bebezinho no dia seguinte. E no dia seguinte, eles estão ali na cerimônia fúnebre, o pastor White, ele faz o quê? Ele dá as palavras de esperança, etc. e tal, ele se senta, e Ellen White se sente impelida a se levantar e falar alguma coisa. E ela foi falar algumas palavras. Uma coisa que é difícil da gente entender, que um profeta, ele não tem domínio sobre a vida dele quando ele se entrega nas mãos de Deus. Sabe o que aconteceu naquele momento, naquele funeral de um bebê? Ellen White entrou em visão. E quando ela entrava em visão, normalmente ela dizia, glória a Deus, glória a Deus. 2 ou 3 vezes ela falava assim. E ela entrava em visão. E aí todas as manifestações do profeta em visão, olhando à distância, os olhos fixos à distância, sem respirar, gestos graciosos e tudo mais. Algumas vezes falava, algumas vezes não, algumas vezes tomava a Bíblia, apontava textos na Bíblia, assim por diante. Enfim, você consegue imaginar ela tendo uma visão em um funeral? Que momento é esse que Deus escolheu para dar uma visão para o profeta? Você já parou para pensar? 2 horas ela ficou em visão. E quando ela voltou da visão, ela começou a relatar um pouco os fatos daquilo que Deus havia revelado para ela em visão. Enquanto isso, familiares levavam então o esquife daquele bebezinho para ser sepultado. Quando terminou ali o serviço fúnebre, eles voltaram para casa no dia seguinte, embarcaram no trem para irem de novo para Michigan. Agora sim, para a cidade de Jackson, onde eles ficariam 2 dias na casa de uns irmãos, depois tomariam outro trem para Battle Creek, certo? Sabe o que aconteceu no trem, indo de Ohio até Jackson? Bom, Ellen White estava sentada com seu esposo, e o que ela começou a falar para ele? Começou a relatar para ele a visão. Que visão era esta? A visão do grande conflito. Visão desse livro que você vai ganhar hoje. Só que havia no trem um passageiro invisível, que era o próprio Satanás. Ao ouvir aquilo que ela estava falando, a revelação de Deus acerca da queda de Lúcifer, todo o engano, como chegou a esse mundo, o plano da salvação, e a final erradicação do mal e do pecado para todo sempre. Ela foi contando para o seu esposo. Quando chegaram na casa desse casal de amigos lá em Jackson, em Michigan, eles fizeram uma refeição, e na refeição Ellen White foi atacada por uma paralisia. A gente não sabe o que aconteceu. Talvez um derrame, não sei. Ela foi atacada por uma paralisia. E ela achou, e todos acharam que ela iria morrer, não iria suportar. Passaram-se 2 dias, ela melhorou um pouquinho, entraram no trem, foram para casa. Chegaram em casa, Tiago quase que carregou ela no colo para levá-la à cama. E ela queria escrever a visão que Deus havia revelado a ela, e não tinha forças para escrever. E ela se esforçou e não conseguia. E até que, passado alguns dias, ela conseguiu escrever uma página. E daí ficava 2, 3 dias sem escrever, escrevia mais uma página e outra. 2 meses até que ela estava já recuperada e estava tudo escrito no papel. 2 meses depois, Deus deu a ela outra visão. Sabe o que Deus revelou a ela nessa outra visão? Que o ataque que ela havia sofrido lá em Jackson, na casa dos amigos, foi uma tentativa do próprio Satanás para tirar-lhe a vida. Porque a última coisa que o diabo queria é que ela escrevesse essa mensagem do grande conflito e ela fosse revelada e chegasse a nós hoje. Sabe o que ela fala acerca da visão do grande conflito?
Ela diz assim: estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste livro, desta mensagem, do que qualquer outro livro que eu já tenha escrito. Estou ansiosa, ela diz, de ver ampla circulação desse livro, mais do que qualquer outro livro que eu já tenha escrito, pois em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência a ser dada ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer outro dos meus livros. Foi-me mostrado, diz ela, que deveria passar a escrever os importantes assuntos do 4º volume, O Grande Conflito, que a advertência deveria chegar aonde não pode ir o mensageiro pessoalmente, e que ela deveria chamar a atenção de muitos para os importantes fatos que ocorrerão nas cenas finais da história desse mundo. Os resultados, diz ela, da circulação deste livro do Grande Conflito não devem ser julgados pelo que agora aparece. Por intermédio de sua leitura, algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para se unir de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. O número muito maior, porém, que o ler não tomará sua posição até que veja que estão vivendo no próprio lugar dos eventos preditos no livro. O cumprimento de algumas das predições inspirará a fé, que as outras também se cumprirão. Outras profecias que já se cumpriram também, outras se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, na obra do encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus, como resultado desse instrumento. Amém. Qual é o livro? Qual é a mensagem? O Grande Conflito. Pessoas que receberão o livro, ela diz que vão colocar nas estantes da casa, e a princípio vão esquecer o livro ali. Passado algum tempo, quando as cenas finais desse mundo estiverem para se cumprir, e nós já estamos vivendo esse dia, pessoas serão levadas às estantes. Esses livros como que brilharão na estante. Elas tomarão o livro, elas lerão a mensagem ali escrita. Meu Deus, eu estou vivendo nesse tempo. Jesus está voltando. Revelação de Deus. Uau! Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba, e você que está me assistindo, não importa onde, filho, filha de Deus, não importa onde você está, Deus quer que você tenha contato com essa mensagem, com esse livro, e não só contato com ela, mas que você estude, que você leia, que você seja liberto dos enganos do inimigo, amém? Eu tenho sonhado, irmãos, eu tenho esse sonho no meu coração, que a Igreja Central de Curitiba esteja lendo as páginas desse livro durante todo o ano de 2022, amém? Você quer ganhar esse livro, quer ler ele comigo, não? Fique em pé nesse momento, as diaconisas vão entregar um exemplar para cada um de vocês, e os diáconos. Oh, queridos, alguns de vocês podem estar pensando assim: ah, pastor, eu já tenho esse livro. Esse é um presente especial para você. O que você tem em casa, doe para alguém. Dê de presente. Você não vai ganhar só um livro. Você vai ganhar junto com o livro um desafio. E olha para mim agora. Só pegue o livro se você aceitar o desafio, combinado? Estão prestando atenção? Se você não aceitar o desafio, devolva o livro. São 2 desafios. Número 1, nós vamos juntos ler a mensagem deste livro este ano. E você tem aí junto um marca-páginas, dentro desse pacotinho. Esse marca-páginas é só um desafio. Você tem acesso ali no QR Code, você vai ver. Se você ler 3 páginas por dia, na verdade é 3 colunas, tá? 3 colunas, não 3 páginas. 1,5 página. No final deste ano a gente terá lido todo o livro, amém? No final do ano nós teremos lido todo o livro. Se você ler 10 páginas por semana, que são 10 páginas, não é nada. Mas no final de 2022, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena ler essa mensagem, amém? Esse é o primeiro desafio, nós vamos ler juntos o livro. O segundo desafio, irmãos, você que está recebendo aí,
O segundo desafio é o seguinte: você está recebendo junto um envelope. Se você guardar R$1 por dia, olha para mim, igreja, antes de olhar para o material agora, depois você vai desfrutar dele na sua casa. Se você economizar R$1 por dia a partir de hoje, certo? R$1 por dia, não mais que isso, um pouquinho menos talvez até. Você vai poder adquirir no mínimo 100 livros deste, 100. Porque no ano que vem, a Igreja Central de Curitiba vai distribuir, para a honra e glória de Deus, 200.000 exemplares do Grande Conflito, que anuncia que Cristo em breve virá. Amém? Você está junto comigo nesse desafio? Sim ou não? Levante a mão em nome de Jesus. Amém por isso. R$1 por dia. Está ali, o marca-página diz, o projeto diz. E tem mais surpresas que virão. Durante essa semana, na sexta-feira, todas as sextas-feiras, próximo ao meio-dia, nós vamos lançar no Instagram e no YouTube um videozinho de 5 minutinhos, que é um resumo daquele capítulo, porque são 42 capítulos, são 42 semanas de hoje até o final do ano, amém? Resumo, 5 minutos, e a gente vai acompanhando o livro juntos. Queridos, eu termino dizendo para você o seguinte: pode entrar, Aline, pode entrar, Beth. A mensagem de Deus para você hoje, sobretudo, é: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Acredite no dom profético, leia, estude, ele te leva a Bíblia, para você e eu estudarmos juntos, crescermos juntos. E lembre-se disso que eu vou falar agora, e a última mensagem de Deus para você. Você foi resgatado e resgatada pelo sangue de Jesus, amém? A Bíblia toda é uma operação resgate. E esse livro que tem como título Grande Conflito, Os Resgatados, fala do resgate. Você vai entrar nas páginas desse livro e vai chorar com Lutero, com Melanchthon, com Zwinglio. Você vai ver as revelações de Deus acerca do futuro, o grande conflito cósmico, a grande guerra nas estrelas, que não é do George Lucas, mas é da Bíblia. Você vai se maravilhar e se inflamar. Entrega o seu caminho, Senhor, e permita que hoje, igreja querida, hoje, você seja resgatado, resgatada por Jesus. Se você é uma ovelha que está errante, longe, distante dos caminhos do Senhor, faça hoje um pacto com o Senhor. Eu vou estudar a Bíblia, vou ler a mensagem de Deus para os últimos dias da história desse mundo. Vou ajudar a ser um missionário distribuindo. Ano que vem eu vou entregar 100 livros, vou adquirir e entregar 100 livros. 100. E não dar aleatoriamente, dar para os seus amigos, para os seus clientes, para o seu vizinho, para a sua comunidade. Enfim, no Natal já desse ano nós queremos ter uma boa quantia desse livro, se Deus quiser, para nós estarmos distribuindo de presente de Natal. Amém?